Olá, pessoal da disciplina de Oficina de Orçamento, tudo bem? Estou fazendo aqui o segundo vídeo para dar continuidade naquele tópico que eu falei com vocês, que eu estou chamando de Fazendo o Orçamento, apesar de que efetivamente o tópico seguinte é que a gente põe mais a mão na massa, né? Mas enfim, o título ficou bacana e vamos com ele mesmo. Seguinte, pessoal, no vídeo anterior eu falei para vocês a ideia de orçamento-programa, não é? Ou seja, a ideia de que fazer o orçamento no Brasil não significa só fazer o orçamento, só registrar receitas e despesas. Né? Claro que isso, né, significa definir o direcionamento das verbas, né, aquilo que a gente já conversou. Mas não é só isso, tá bom, gente? Fazer o orçamento no Brasil implica em planejamento com alguns prazos de antecedência, tá certo? Então, para fazer isso, gente, nós também mencionei isso no vídeo anterior, nós aqui no Brasil fizemos uso de legislações, né? Legislações da década de 60 que instituíram esse esquema e que foram recepcionadas pela Constituição de 1988, né? Foram aceitas pela Constituição de 88 e reforçadas. Né? Desde então, nós tivemos algumas modificações pontuais. Em alguns itens nós vamos ver mais no final desse conteúdo, mas via de regra são aquelas duas leis que eu falei e a constitucionalização que houve depois dos pontos principais delas. Hoje nós vamos falar então do conteúdo, tá? Não estou falando necessariamente do conteúdo das leis, não, mas dos itens aí que nos interessam, tá bom? Como eu falei, né, provavelmente vocês já ouviram falar, talvez já tenham até trabalhado com isso, mas né, é um item que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de abordar aqui, e às vezes até eu posso trazer algumas novidades para alguns de vocês, tá bom? Então, o primeiro elemento aqui que nos interessa, o primeiro personagem que nos interessa é o PPA, Plano Plurianual. Né? Ele tem a vigência de 4 anos, né? O que significa que ele pega 3 anos de um mandato e o primeiro ano do mandato seguinte, né? Seja municipal, estadual ou federal. Então, gente, isso é para aquele item que eu comentei no vídeo anterior, para tentar prover, né? Tentar trazer uma solução de continuidade nas políticas públicas, ou pelo menos nas decisões de políticas públicas que são feitas a cada 4 anos, tá certo? Então, né, todo governo que assume, ele precisa executar o último ano do plano plurianual do governo anterior, tá certo? Ele pode até fazer mudanças, ele pode até, enfim, fazer mudanças que sejam de interesse da população, porque afinal de contas, né, cada governo tem as suas bandeiras e pretende colocar suas bandeiras em práticas. E se ele foi eleito, é porque essas bandeiras foram aceitas pela população, foram referendadas pela população. Mas mesmo assim, né, não se pode descartar rapidamente ou por completo ou de uma maneira abrupta aquilo que fez parte do planejamento anterior. Então, esse primeiro ano ele é tido, aí eu estou falando na ótica do planejamento, né, da programação, que faz parte aqui do orçamento no Brasil. A gente precisa de um período de transição no qual o governo novo ele executa o último ano do planejamento do governo velho. Tá certo? Isso é fundamental, gente. Aí eu estou falando de uma perspectiva até cultural, né? Para que se não façam mudanças abruptas, mudanças inconsequentes, né? Muito rápidas, e que nós sabemos que sempre geram efeitos negativos para a população. Tá certo? Então você tem um ano ali no qual é executado o planejamento do governo anterior, você tem uma conclusão, vamos dizer, não é uma bola de ferro, né, igual aquelas de filme, de desenho animado, que o prisioneiro sai arrastando. Não é um empecilho, é uma transição, vamos dizer assim, né, no qual o governo termina de executar o planejamento anterior e monta o planejamento para os próximos 4 anos. Então, né, o plano plurianual ele é elaborado no primeiro ano de um mandato, ele é o mesmo processo que a gente já discutiu aqui em várias situações, né? Ele é enviado para o Legislativo, aí o Legislativo pode fazer as alterações que achar necessárias,
E ele é votado, né, aprovado no Legislativo, com as alterações que forem, né, ou com nenhuma alteração, também acontece. Ele é aprovado no Legislativo e fica pronto, né, para os 3 anos seguintes, dessa administração, e o primeiro ano da administração seguinte. É o plano plurianual. Gente, vocês percebem então a ideia de planejamento que nos interessa, de transição, de pensamento, né, no médio prazo, né, como um fio condutor aí, algo que tem que dar uma ancoragem, tem que dar uma sustentação para os orçamentos anuais que vêm nos anos seguintes. Vou entrar em detalhe no PPA um pouco mais para frente, tá bom? Na estrutura dele, na lógica dele, né? Mas aqui nós estamos falando das figuras primeiro, né? Depois nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela é? Ela é o que o nome dela está dizendo mesmo. Ela dá diretrizes para a elaboração do orçamento. Aí, o orçamento anual. Então, o que a LDO faz? Ela vai tramitar, né, no Legislativo durante o primeiro semestre de cada ano, todo ano tem LDO. Ela faz a tramitação dela no primeiro semestre de todo ano, devendo ser aprovada no meio do ano, todo ano. Né? Aí sai uma lei, né? Tanto é que é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se ela não for aprovada até o meio do ano, o recesso parlamentar fica suspenso até que ela seja aprovada. Então, é uma questão de calendário mesmo, né? Aprova a LDO, os parlamentares saem de férias. Quando eles voltam das férias, em agosto, eles já têm a obrigação, durante o segundo semestre todo, de trabalhar com o orçamento do ano seguinte, famosa LOA, Lei Orçamentária Anual. Né? Então, primeiro semestre inteiro para tramitação, discussão, alteração e aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o segundo semestre inteiro fica para discussão, alteração e votação da LOA, Lei Orçamentária Anual. O que eu falei com vocês nesse tempo todo que nós tivemos aula nesse semestre? Eu falei da LOA. Né? Eu sempre dei exemplo para vocês de LOA, sempre falei de distribuição de recursos, de luta política, de escassez. Sempre usei exemplo para vocês da LOA. Por quê, gente? Porque ela é a mais importante de todas. É ela, efetivamente, que vai dizer todos aqueles princípios que eu falei com vocês, né, de especificar o gasto de cada real com precisão de centavos, aqueles princípios orçamentários que é até bom dar uma revisada nesse momento. Então, o mais importante para a gente, na verdade, é a LOA. Ela que vai ser colocada em prática, ela que vai ser gasta da forma como está ali, né? E especificamente real por real, centavo por centavo, tá certo? Então, para simplificar a nossa vida, nesse tempo aí que nós já tivemos de aula, eu dei o exemplo da LOA, apesar de que nesse ciclo, nessa sequência, que é uma sequência de planejamento, ela vem por último, né? Ela é a culminação do processo orçamentário. Aí, gente, o que eu coloco para vocês, né? Na verdade, assim, gente, eu estou sendo bem acadêmico aqui, bem canônico aqui, né? De falar que tem uma sequência, primeiro PPA, depois LDO, depois LOA, tudo, né, na ordem natural das coisas, mas isso é só uma atribuição, isso é só uma escolha, uma forma de pensar, tá bom? Porque a gente sabe que a realidade, né, a vida das pessoas, da cidade, ela acontece na LOA, tá certo? Então, não que as coisas devam ser feitas de trás para frente, LOA, depois LDO, depois PPA, não. Mas a vivência, a experiência que as pessoas têm, né, a execução das políticas públicas, ela está toda dentro da LOA, tá certo? Eu estou apresentando para vocês uma sequência temporal, mas eu estou fazendo essa ressalva aqui para vocês, tá certo? Existe sim uma hierarquia aqui, existe uma diferença aí na função dessas três leis.
tá certo? Né, às vezes que eu falei para vocês historicamente, né, do surgimento, do orçamento, do papel do legislativo, tudo isso era LOA. Lembra que no vídeo anterior eu falei, olha, alguns países têm uma LDO para dar alguns limites ali, dar uma moldura, né, para o quadro acontecer ali dentro da moldura. Sim, alguns países têm, outros não têm, tal, LDO. Mas LOA todo mundo tem, né? Essa figura histórica universal aí é a LOA, tá certo? Só para dar essa perspectiva aí para vocês. Então, gente, vamos entrar um pouquinho em cada uma dessas figuras, né? Nós estamos falando de uma... essa aqui é interessante demais da conta, tá? Demais da conta. Nós estamos falando aqui de um período de 1 ano, né? A LOA funciona, ela prevê as receitas e despesas para o período de 1 ano, tem que ser votada, né, até o final do ano, para ser executada no ano seguinte. Eu pessoalmente acho curioso quando a gente pega uma lei orçamentária ali aprovada 28 de dezembro, 29 de dezembro, tem algumas que saem até 30 de dezembro, 31 de dezembro, né? Já vi LOA aprovada até 23, 24 de dezembro. Eles têm que aprovar a lei orçamentária do ano seguinte, senão o recesso deles também não acontece, tá certo? Você não pode simplesmente largar a questão mais importante do legislativo, que é o orçamento, e tirar férias, sair de férias. Não pode. Você tem que pelo menos terminar o serviço mais básico aí, né? Os vereadores, deputados e senadores. Eu estou falando para vocês período de 1 ano para a LOA, evidentemente, período de 4 anos para o PPA, e eu estou martelando aí na cabeça de vocês essa ideia de orçamento no Brasil, ele inclui planejamento também. Só que existe também uma figura com destaque para Minas Gerais, né? Já comentei isso com vocês em sala de aula, né? Essa matriz tão inovadora que Minas Gerais tem em políticas públicas, né? Em gestão pública como um todo. Mas Minas Gerais, a nossa Constituição de 89, a nossa Constituição Estadual de 89, incluiu uma figura a mais no processo orçamentário, que é o PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. O PMDI, ele funciona para o longo prazo, mas longo prazo mesmo, 20, 30 anos, tá certo? Como ele é revisado com uma certa frequência, né, a gente acaba vendo a numeração assim, dos anos, acaba colocando a data da revisão dele. Mas o PMDI ele funciona com prazos muito longos, tá certo? E é interessante porque ele dá um suporte muito grande para essa função de planejamento do nosso orçamento, tá certo? É uma especificidade nossa de Minas. Poucos estados trabalham com o planejamento de longo prazo, poucos estados, uma meia dúzia aí no máximo, e pelo que eu sei, eles não dão tanta importância, eles não dão tanta ênfase assim para o planejamento de longo prazo, assim como se faz em Minas. Eu sei que assim que saiu a Constituição, foi feito um primeiro PMDI, depois não se fez mais, e depois foi retomado aí no governo Itamar, 99, 2000, o PMDI voltou a ser adotado. Isso é importante, gente. É claro, né, se você for pensar assim, a minha primeira reação ao saber do PMDI foi achar um preciosismo, quase uma bobagem. Sabe, como que você planeja para 20, 30 anos uma questão orçamentária que ela é tão próxima, tão inédita, né, tão imediata, né? Mas a questão é que ele se torna muito mais um instrumento do planejamento do que do orçamento propriamente dito, que para nós é junto com uma coisa só, né? Mas o PMDI, vamos dizer assim, ele tem um pé e meio na questão do planejamento. Gente, se vocês nunca leram o PMDI, qualquer um deles, leiam. Só não leiam do início do governo Zema, porque ele ficou uma bagunça. Chamou consultoria privada, o pessoal não sabia de nada como é que fazia. Depois passou para a CEPLAG, um abacaxi de todo tamanho, e a CEPLAG tinha que fazer uma ligação entre um documento completamente fora de padrão, completamente bagunçado,
né, com as linhas, né, próprias do setor público e próprias, né, que a CEPLAG sabe muito bem, e ficou uma marmota, tá, para dizer o mínimo, né? Então, o PMDI que saiu aí no início do governo Zema, esqueçam, né? Como diz o Fernando Henrique, esqueçam o que eu escrevi, ignorem, tá? Mas os PMDIs anteriores, né, da década de 2000 principalmente, são muito bons, principalmente nessa pegada do planejamento, tá certo? E claro que nós estamos falando de um longo prazo, nós estamos falando de cenários, principalmente, tá certo? O PMDI em Minas ele acaba funcionando com uma estrutura muito bem feita que dá suporte para ele dá um pontapé inicial para os PPAGs, né? Até comentei aqui, a maioria de vocês já sabe que o PPA estadual em Minas chama PPAG, porque eu não sei. Mas o PMDI ele desenha cenários, né, para 20, 25, 30 anos, né? E com muito detalhamento, tá certo? E ele desenha cenários no seguinte sentido, a partir de escolhas que são feitas, que podem ser feitas agora. Então isso é muito importante. Ele não vira uma enciclopédia econômica de desenvolvimento econômico social, não. Ele vai colocando no sentido de, olha, escolhas podem ser feitas agora, para qual cenário ela caminha. É uma questão para nós em Minas desde o século XVIII, né? O que fazer fora da mineração, o que fazer quando a mineração acabar, o que fazer quando, enfim, né? Sempre nesse sentido. E o PMDI, ele é muito forte nesse sentido. Qual é o cenário para daqui a 30 anos se Minas Gerais consegue abarcar uma indústria de alta tecnologia, né? E o que é necessário em termos de investimento, como que isso vai se espalhar pelo Estado, o que isso vai demandar, isso vai demandar universidades, vai demandar o que. Ele vai construindo um cenário muito intrincado e muito bem feito. E vai fazendo ali, ó, um cenário a partir de hoje, para os próximos 30 anos, se a gente consegue absorver indústrias de conhecimento, de tecnologia de ponta, onde a gente vai estar daqui a 30 anos. Um cenário se a gente não consegue fazer mais nada, se a gente ficar só dependendo de mineração e siderurgia. Claro que hoje em dia a gente tem até mais do que isso, mas enfim, ele faz um cenário pessimista e um cenário que é um meio do caminho, a gente consegue vitórias e derrotas nesse processo todo. E vai compondo esse cenário muito bem, né, com detalhes ali, de expectativa de vida, de IDH, de infraestrutura. Então é muito interessante nesse sentido. Ele desenha esse quadro de consequências das escolhas que são feitas hoje que podem ser feitas hoje, né? E para onde que isso vai levar daqui a 10, 20 anos. Coloca, em alguns casos, até comparativamente com outros estados, com outros países, é muito bem feito. Então, claro que isso não é obrigação da legislação federal, como eu falei, não são todos os estados que fazem isso, não são todos os estados que levam isso a sério, mas em Minas é uma realidade, né? E ele dá um suporte, o PMDI dá um suporte muito seguro para que, aí sim eu estou falando de uma coisa geral para o Brasil inteiro, né? Para que o PPA seja iniciado a cada 4 anos, tá certo? O PPA ele vai partir de cenários também, né? Partir de problemas, partir de prioridades, partir de escolhas. Estou falando de prioridade, é evidente que estou falando de escolha também, né? E ele, para tomar qualquer decisão, ele tem que ter um embasamento, né? Nós vamos investir agora, por exemplo, né, no combate ao analfabetismo. É uma prioridade para hoje? Eu digo assim, né? É um problema, o problema mais importante de Minas Gerais no momento. Enfim, não é só uma questão de qual que é o índice, né? Mas para onde isso vai nos levar? Que falta está nos fazendo hoje? No longo prazo, né, você investir para acabar com o analfabetismo, isso vai, enfim, vai gerar quais consequências para quais setores e qual o impacto social e econômico disso, né? O PMDI, ele dá um suporte muito bom para que essa discussão de prioridades, essa escolha de prioridades do PPA, eu estou falando de prioridade para os próximos 4 anos, ela possa ser feita com muito mais segurança,
né, com muito mais um pé, né, firme na realidade atual e a consciência das consequências futuras. Então, o PMDI tem um papel muito importante no processo orçamentário em Minas Gerais. Infelizmente, não é a regra no Brasil, mas saibam que ele existe e saibam que qualquer coisa que vá ser feita em âmbito estadual, né, é interessante dar uma lida no PMDI, tá bom? Gente, chegamos aqui nos 20 minutos antes do que eu esperava, tá certo? Eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu vou continuar falando aí dessa questão do PPA, ok?